Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estúdio Atibaia Jardim, hoje para a gravação de mais um episódio do nosso Jus Esperneandi. Meu nome é Daniel Nunes e eu tenho aqui comigo uma convidada especial, doutora Gislaine Souza. Tudo bem, doutora? Como você está? Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso estúdio. Espero que essa nossa conversa seja produtiva, seja uma conversa que leve informação para todos os colegas, porque como eu sempre digo, né, a quem nos assiste, aqui é um podcast feito por advogados para advogados. Doutora, Certo. vamos falar um pouquinho de você? Certo. Vamos lá? Doutora, Vamos. a senhora é formada aonde? Sou formada na FAAT, que hoje em dia é Unifaat, né? Agora é Unifaat, né? Isso. De que ano que é a formação da doutora? Que turma a doutora foi formada lá na FAAT? Em 2015. Foi a primeira turma, não, né? Não, Não? a primeira turma foi em 2010. 2010. Isso. Legal. E o que te levou a fazer direito? O que me levou a fazer direito foi porque eu corri atrás da aposentadoria da minha mãe e eu nem estudava ainda, nem fazia faculdade, nada. E eu me interessei por correr atrás dos direitos dela e foi através disso que eu me interessei Legal. pelo direito. Eu conheci a doutora na sala da OAB. Verdade. Não foi? Há muito tempo atrás. No começo da minha carreira, eu estava ainda os processos físicos, ia lá na sala da OAB, lá de dentro do fórum, pegava processo, tirava cópia, e sempre estava por lá, conversando, trocando ideia. Verdade, doutor. Eu lembro daquele tempo. Cara, e olha, me sinto honrada de estar aqui hoje. Com certeza, eu também ao sinto seu muita lado. honra. Nossa, muito Agradeço demais. bom. É muito legal ver uma pessoa que no começo da carreira estava lá lutando e hoje está onde está. Parabéns, viu? Obrigada, doutor. Parabéns mesmo. Doutora, eu queria saber qual é a área de atuação da doutora. O que a senhora faz? A senhora já é advogada. Há quantos anos que a doutora é formada e tem a OAB? Há 8 anos. Há 8 anos. Isso. E a doutora atua em qual área atualmente? Atualmente eu atuo no previdenciário, Tá. mas eu tenho ainda alguns processos cíveis. Tá. Mas a área de atuação, assim, o foco é A previdenciário. minha especialidade é direito previdenciário. Isso. Fez pós alguma coisa na área? Fiz pós-graduação. Que legal, doutora. Bastante cursos de prática, cursos de cálculos. Não é fácil não, hein? É. E eu fiz, gente, vocês que estão nos assistindo, eu fiz uma pós-graduação em direito previdenciário e eu falo por experiência, não é para qualquer um. A área de direito previdenciário não é para qualquer um. Eu acho que assim é muito complexo, porque diferente do Código Civil e do processo civil, que você tem lá codificado todas as situações, você no direito previdenciário você tem muitas normativas, né? Isso. E é um direito que ele vem mudando constantemente e exige do profissional um estudo sempre estar atualizado com o que está acontecendo. Exatamente. Eu acho que não é Bem para qualquer um. isso, Não é doutor. para mim. Eu faço minhas pós-graduações e meus cursinhos de Direito Civil, Processo Civil, de tempos em tempos, mas eu acho que é muito menos do que o previdenciarista. É muito, muito mais dinâmico, né? E principalmente tem que gostar de cálculo, né, doutor? Exato. Você gosta de cálculo? Pulo. Eu fiz direito para não mexer com o número, doutora. Então tá ótimo. A doutora tem o escritório físico ou é digital? Como que a doutora trabalha hoje? Hoje eu só estou com escritório digital. Legal. E como é ter um escritório digital? É atuar no Brasil inteiro. Nossa. É até atuar fora do Brasil. Que legal. Tem também atuação fora do país também? Tem atuação fora do Sério, país. doutora? Isso, Que a legal. gente pode fazer planejamento para quem está fora do país. Nossa, Inclusive, que eu da até hora. tenho uma amiga que ela está na Itália e ela vai fazer o planejamento previdenciário para saber como que vai ficar Que legal. as condições dela, né, com relação à previdência. E ela recolhe lá na Itália ou não? Por enquanto, ela não está recolhendo. Tá. Por isso que ela vai fazer o planejamento, porque ela quer saber a forma certa, como ela tem que fazer. Entendi. Porque quando as pessoas estão aqui no Brasil, tem uma forma de recolhimento, aí Tá. quando chegam, né, lá fora do Brasil, eles ficam na dúvida sobre o que fazer e como fazer. Entendi. Então, Mas é interessante. qualquer brasileiro fora do país pode, por exemplo, fazer um planejamento previdenciário Pode. como se estivesse aqui.
Sim. E o pagamento da Previdência é feito de forma digital? Não tem problema de fazer o recolhimento fora do país? Não tem problema. Aí a gente explica tudo certinho, porque daí tem que converter. Ah, tem que converter. Isso. Nossa, legal. Converter diferente. Moeda, é. Sinceramente, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Tá é certo. Legal. Muito legal. Doutora, entrando já então na questão de planejamento previdenciário, eu acho que é uma matéria do ramo que é muito importante, né? E explica pra gente o que de fato é um planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário é fazer uma análise de todas as contribuições do segurado. Por exemplo, o segurado ele começou a contribuir lá em 1980. Então, nesse planejamento, eu pego essa vida contributiva dele desde lá até aqui. E aí eu faço o cálculo para ver qual a melhor forma para ele, se ele tem que continuar contribuindo da forma que ele está contribuindo. Só que tudo isso vai depender do tipo de segurado que ele é, né? Se ele é um contribuinte individual, se ele é facultativo, qual tipo de segurado ele é. Se ele for CLT. Então, assim, tem que ver a vida contributiva dele para poder orientá-lo como ele tem que fazer. E assim, as dúvidas mais frequentes quando eu vou me aposentar? Qual o valor será da minha aposentadoria? E assim, no planejamento previdenciário é entregue um parecer para a pessoa, para o segurado, e nesse parecer eu entrego geralmente 3 cenários para ela contribuir, qual a melhor forma. Só que muitas vezes vai depender muito também das condições da pessoa, né, e da forma de contribuinte, de qual tipo de contribuinte ela é, para que ela continue contribuindo. Então, assim, e para quem não é contribuinte, quem não contribui, e às vezes a pessoa ela quer contribuir, né, ou às vezes também ela não tem noção de que ela pode contribuir e garantir, né, uma aposentadoria, um benefício, e muitas vezes as pessoas elas deixam de contribuir por causa de não ter o conhecimento de que isso é muito importante. É o contribuinte individual, por exemplo, aquele que não tem CLT? O contribuinte individual somos nós, profissionais liberais, né, os advogados, médicos, dentistas, e tem também os autônomos, né, que eles são aqueles que... Não tem renda. Não, eles prestam um serviço que pode ser um pedreiro, um eletricista, né, pode ser uma cabeleireira. Então, eles são os contribuintes individuais também. E aí tem os tipos certos. E cada tipo de contribuinte, ele tem que contribuir numa alíquota correta também. Né? Então, nós temos 3 tipos de alíquotas, né? De porcentagem. Então, assim, a gente pode contribuir na alíquota de 5%, 11% e 20%. Sobre os rendimentos da pessoa ou sobre o salário mínimo. Só que tudo isso vai depender do tipo de segurado, né, das condições dele, se ele é autônomo ou não, se ele é obrigatório, porque quem é o contribuinte individual, ele é obrigado a contribuir, ele vai ter que contribuir na alíquota certa. Na alíquota certa, tá. Se ele quiser... Aí o valor, né, a porcentagem da alíquota, ele pode escolher. Só que nessa escolha dele vai implicar no valor do benefício e no tipo de aposentadoria que ele vai ter lá na frente. Entendi. Doutora, até agora nós falamos sobre prestadores de serviços e pessoas que têm alguma fonte de renda. Isso. A doutora não falou do herdeiro, aquele cara que não trabalha, vive só da herança. O herdeiro que não tem renda, doutor. Tem muitos. O herdeiro que não tem renda, ele é um contribuinte, tem um nome certo para esse cara que não tem renda, não tem? Se ele quiser contribuir? Sim, é o contribuinte facultativo. Facultativo, é isso que eu queria lembrar. Eu ouvi isso daí lá na pós. O facultativo. E qual é a alíquota do contribuinte facultativo? Então vamos lá. Primeiro, para a gente explicar quem é o facultativo. Perfeito. Para a gente começar a iniciar para poder ter mais entendimento. Sim. O facultativo é aquela pessoa que pode ser a dona de casa, o estudante, aquela pessoa que está ali desempregada, que não conseguiu emprego, e aí ela pode contribuir na forma simplificada, que é na alíquota de 5%. Só que essa alíquota de 5% não é qualquer pessoa que pode contribuir dessa forma. É só quem tem até 2 salários mínimos de renda. Então, a pessoa, se ela tem uma renda maior, familiar, ela não pode contribuir nessa alíquota de 5%. Tá? E nesse caso do facultativo, ele não é obrigado a contribuir. Sim. Né? Diferente do
do individual. Sim. O contribuinte individual, ele é obrigado. É obrigatório, porque ele tem Isso. renda. O facultativo fica sobre a escolha dele de contribuir ou não para a Previdência. De fazer parte vamos falar assim, do São João Tênis Clube, né? Que a gente aqui de Atibaia. E fazer parte do clube tem que contribuir. Isso. Então, se ele quiser estar na figura de segurado, né? Aí tem que fazer a contribuição. Isso. E aí ele vai escolher, né? Na alíquota de 5%, só que vai depender se ele pode ou não, se ele vai se enquadrar aí baixa renda. Aí vai depender da renda familiar? É isso? Isso, vai depender da renda familiar e ele também tem que ter um cadastro no CAD único. No CAD único. Isso, tem que ter um cadastro para ele poder fazer a contribuição dessa forma. Então, profissão herdeiro não cai nessa de CAD único, né? Porque quem for de família de baixa renda não tem muita herança para queimar por aí, né? Não tem, doutor. E também ele pode contribuir, né, na alíquota de 11%, se ele não se enquadrar aí, né, nesse... Então é de 5, 11 e 20. E 20, isso. E o que vai implicar em tudo isso, doutor? Se ele contribuir nessa alíquota aqui de 5%, ele só terá direito da aposentadoria por idade. Por idade. Isso, ele não vai ter direito de se aposentar pela aposentadoria por tempo de contribuição. Entendi. Mas assim, ele terá os direitos de receber, né, se for mulher, um auxílio maternidade, um auxílio reclusão, um auxílio doença, um benefício por incapacidade. Então, assim, vai ter direito de receber todos os benefícios. O que a gente tem que pensar aqui com relação a contribuir, né? É que assim, a Previdência, o INSS, ele é igual a um convênio médico. Se a gente pagar, a gente vai ter direito de ter essa cobertura. Sim. Se a gente não pagar, a gente não vai ter direito. Sim. Então, e tem também a questão da carência, que é um assunto que a gente pode falar mais pra frente. Vamos falar. A doutora falou sobre a alíquota de 5, 11, 20, né? Aí eu te pergunto, doutora, quem é MEI? Né? O MEI. O MEI paga uma taxa fixa de prestador de serviço lá para o INSS. Qual que é o valor da alíquota do MEI? Que ele faz um pagamento de R$55, eu acho, por mês. É isso? Não, já atualizou. Aumentou? Já atualizou. Faz tempo que eu não... Eu pago o MEI, mas tá no débito, então não sei. Eu sou MEI e eu sei que eu não vou aposentar por tempo de contribuição, é só por idade. Só por idade, certo. Agora me explica, assim como muitas pessoas vão nos assistir. Faça o planejamento previdenciário, doutor, para que você não se aposente com salário mínimo. Eu nem sei se vou aposentar, doutor. E quando eu aposentar, não sei se o INSS vai estar por aí ainda. Os rombos que estão fazendo aí com o nosso INSS, e eu não sei não. Ai, doutor. Depois a gente fala sobre o rombo do INSS. Vamos falar primeiro do MEI. Isso, perfeito. O MEI, ele é obrigado a recolher na alíquota de 5%. Porque é simplificado. Sim. Né? Então, o MEI, ele é mais assim, é uma ajuda que o governo deu para ajudar aquela pessoa que está começando. Ele é um pequeno empreendedor. Sim. Né? E o MEI, ele tem que contribuir nessa alíquota de 5%. O que ele pode fazer é complementar. Só que assim, o MEI, ele vai entrar nessa regra aí por idade, que é o que você falou. Sim, ele só vai poder se aposentar por idade. Ele não vai poder se aposentar pelo tempo de contribuição. Quando chega a minha época, a aposentadoria por idade vai ser 90 anos. Escuta. Então, mas é sempre assim, né? Por idade, o MEI. E a doutora falou que dá para complementar. Essa complementação é feita por uma guia GPS? Como que é feita? Isso. Ela é feita por uma guia, só que assim, o MEI, ele só pode contribuir sobre o valor de um salário mínimo. Sobre o salário mínimo, exato. E aí, o que ele pode fazer, ao invés de ele contribuir sobre 5%, para ele ter direito de se aposentar pelas regras de tempo de contribuição, ele pode subir para 5% ou para 11% ou para 20%. Ele complementa, por exemplo, ali é 5%, aí ele complementa com mais 6% do salário mínimo numa guia separada? É uma guia separada. Então, vamos supor, ali naquela guia do MEI que já é débito automático, lá eu sei que é 5%. Aí eu pego 6% do valor do salário mínimo para completar 11%, e eu faço um pagamento de 6% sobre o salário mínimo separado. E o INSS, ele vai juntar esses dois? Isso. Aí vai computar lá no CNIS essa complementação. Então tá. E essa complementação tem que ser mensal?
Se for daí vai depender, se for o MEI, sim. Se for o MEI, sim. Isso. Olha, é porque são tantas regras. Eu tô pegando uma consulta jurídica aqui, gente. Calma, tenham paciência. Tá, aí tem que ser por mês. E doutora, dá para colocar em débito automático essa complementação? Ou tem que gerar uma guia todo santo mês para complementar? Tem que gerar guia, você tem que entrar lá no site. Sabe por quê, doutora? Vou ser bem sincero. Eu gosto muito de ter o meu CNPJ, porque eu tendo o meu CNPJ de MEI, eu tô falando por mim, mas acredito que tem muitas pessoas que vão assistir que têm o mesmo pensamento que eu. Eu tenho um CNPJ vinculado ao MEI. E esse CNPJ me traz benefícios como como é que fala? Da saúde que a doutora falou, convênio médico. Por exemplo, o convênio médico eu faço pelo meu CNPJ de MEI. Eu tenho um valor reduzido se eu for fazer um convênio médico pelo CPF, entendeu? E, às vezes, e outra coisa, eu presto serviços, eu tenho nota fiscal que eu emito pelo MEI, né, também. E aí eu não quero perder o MEI, não quero largar o MEI para entrar numa outra... Doutor, mas vamos lá. Fala, vamos lá. O seu MEI, ele não tem a ver com o exercício da advocacia, certo? É com relação... Vamos deixar claro isso, porque quem não... Tem nada a ver. O meu MEI é do estúdio, por exemplo. Certo. O meu estúdio, ele faz locação de equipamentos. Então, eu tenho no meu MEI, até esqueço o nome lá da categorização do MEI, né? Certo. De locação de aparelhos, né? Então, assim, quem vem aqui e aluga meu estúdio, se quiser a emissão de nota fiscal, é o que eu devo fazer, eu emito a nota fiscal pela locação dos equipamentos, né? Então, assim, esse CNPJ que é vinculado ao meu MEI, que não tem nada a ver com a advocacia, que é prestação de serviço, eu pago 5%. Mas vamos supor que eu queira complementar, que não tem nada a ver com a advocacia. Sim, pode. Aí você pode, para você ter direito a todos os benefícios, daí você complementa sobre a alíquota de 20%. Perfeito. 20%. Isso. Tá. 20%. Aí tem que fazer um recolhimento de 15% separado. Isso. Entendi. Daí você faz um recolhimento separado. É uma outra guia com outro número. Porque o MEI, ele vai gerar ali uma guia, vai ser um código. Certo. Agora, se você for complementar, é um outro código. Aí é outra informação que eu não sabia. O código é diferente do recolhimento. Isso. Perfeito. Cada ótimo. tipo de recolhimento é um tipo de código. É diferente. Entendi. Por que eu te perguntei com relação ao MEI de não ter a ver com a advocacia? Porque o advogado, ele não pode ser MEI. Sim, não. Então, é bom a gente esclarecer, porque quem tá assistindo, às vezes pode, né, doutor, não te conhece, às vezes pode achar que você gente, tá tendo... advogado não tem MEI. Advogado não tem MEI. Eu tenho MEI porque eu tenho negócios paralelos à advocacia. Então, perfeito. É por isso. Então, entendam, hein, por favor. Doutora, a questão de recolhimento de contribuições complementares, a gente já falou aqui. Doutora, quando que o teu cliente ele pode solicitar uma revisão das contribuições antigas? A qualquer tempo. A qualquer tempo. Isso, aí isso vai depender muito da situação dele. Tá. Por exemplo, ele veio fazer um planejamento previdenciário hoje e no ano que vem ele já vai se aposentar. Tá. 2026, um exemplo. Ou daqui 6 meses ele já vai se aposentar. E aí ele tem lá indicadores, ele quer complementar para poder receber um valor de benefício um pouco maior. Então eu tenho que fazer um cálculo, uma análise para ele e analisar o extrato de CNIS dele para ver se realmente ele precisa fazer essa complementação. E se ele precisa fazer essa complementação, se ela vai ser vantajosa para ele. Entendi. Porque muitas vezes ele vai fazer essa complementação e não vai mudar em nada o valor da aposentadoria dele. Então, assim, tem que ser feita uma análise mesmo de todas as contribuições dele para ver se vai compensar, se vai valer a pena. Sim. Importante destacar que todo o planejamento previdenciário é muito importante que a pessoa forneça o CNIS e as carteiras de trabalho, todas, né? Além disso, se tiver a guia GPS, as guias GPS também. Também, né? Tem que pra conferir, né? Tem que ter todos os documentos. Na falta de um registro no INSS que está na carteira, aí a doutora corre para fazer a complementação, para fazer a análise, né, da questão, né? Isso.
E isso vai depender do cliente querer ou não. Eu passo para ele a melhor forma, o que tem que ser feito, e aí ele escolhe. Certo. Porque também dependendo do caso, às vezes teve um tempo ali que ele trabalhou, ele era obrigado a contribuir e ele não contribuiu. Então, ele tem que indenizar. Talvez para tempo de contribuição, para ele se aposentar mais cedo, para contar como tempo de contribuição, vale a pena. Certo. Mas pode ser que não. Tá. Então, por isso que tem que analisar e fazer o cálculo para ver. Se ele é o responsável pelo recolhimento, tem que pensar. Agora, se ele trabalhou de empregado e o empregador deixou de recolher, mas ele tem prova de que ele trabalhou de forma registrada, tudo bonitinho, e aí ele dá para correr atrás do tempo do trabalho, né? Se não tiver no INSS, né? Isso, daí a gente junta, né, a informação no INSS e aí o patrão, né, o empregador que se vire para fazer o recolhimento. Sim, muito legal. Orientações personalizadas. O planejamento é feito com base na realidade de cada pessoa, profissão, idade, contribuições e planos para os futuros, certo? Certo. Vamos lá, então. Doutora, para quem o planejamento é indicado? O planejamento ele é indicado para quem já é segurado, né? Lembrando que quem é segurado é quem contribui com o INSS, e para quem não é, para quem quer se filiar. E aí a pessoa ela faz o planejamento para ela saber qual o valor correto dela pagar, em qual guia ela vai recolher, qual o valor que compensa mais. Porque assim, no cálculo, o que eu faço? Eu entrego 3 cenários. Um exemplo, tem uma cliente, está o exemplo de uma cliente que eu fiz um planejamento, ela contribuía ali numa alíquota de quase R$4.000, ela contribuía num valor de 20% sobre esse valor. E aí, como estava um valor assim um pouco alto, acho que ela estava contribuindo, chegava ali a uns 700 e pouco, ela achou que estava um pouco alto. E aí ela queria saber se dava para reduzir, se valia a pena ou não ela fazer essa redução. Então, eu entreguei para ela 3 cenários, né, no tipo de segurada que ela qual era o melhor para ela. E nesse cenário, o que é entregue? Eu coloco o valor que ela pode contribuir, se ela for contribuir na alíquota, né, de 5%, não era o caso dela, porque no simplificado não ia dar para ela. Então, eu coloquei na alíquota de 11% e na alíquota de 20%. E aí eu falei, olha, se ela fizesse um investimento, né, no valor de R$300 por mês, né, para ela se aposentar por idade, teria que contribuir aí mais uns 20 anos. Para ela se aposentar daí por idade, ela teria que fazer um investimento de R$68.000. Pela expectativa de vida do IBGE, que ela vivesse, né, se ela se aposentar com 62 em 2024, se ela fazer esse investimento, né, nessa alíquota aí que ela já estava fazendo, né, mais baixa, ela vai receber aí em torno de uns R$400.000, né? Então, num prazo aí de que seja 1 ano, ela já ia ser indenizada desse valor que ela pagou. Entendi. Então, assim, nesses cenários eu entrego o valor que ela vai investir, o valor total, e o valor que ela vai receber e a data que ela vai se aposentar. Entendi. Então, no planejamento, ele é feito esse cálculo para a pessoa, para ela saber e ela se ver lá na frente. E ela tem, normalmente, 3 opções. Isso, porque assim, por que eu entrego as opções? Porque, de repente, para ela contribuir num valor ali de salário mínimo, que fosse um pouco mais, numa alíquota ali, num valor de R$1.700, foi o que eu fiz para ela. Ela ia pagar R$300. É um valor até que razoável. Só que numa outra alíquota que eu fiz para ela ia contribuir num valor ali de R$800. Agora, se ela fosse contribuir sobre o teto, ela ia pagar R$1.600 por mês. Então, assim, ia depender muito das condições financeiras dela. Sim, lógico. Porque assim, não é qualquer um que vai conseguir pagar R$1.600. Sim. Mas para ela ia ser muito vantajoso, porque ela ia investir quase 500 mil, mas ia ganhar R$1.500.000. Sim. Né? Mas assim, tudo analisando, né, a expectativa de vida, né, a idade, mas todas essa análise foi feito no prazo que ela ia se aposentar por idade. Que legal. Muito bom isso, hein, doutora? Muito legal. Doutora, vamos falar agora sobre as principais mudanças da reforma previdenciária.
a emenda constitucional 103 de 2019, né? A questão da idade mínima, a questão também do tempo de contribuição, né? Regras da transição, tudo isso está dentro das mudanças da reforma, certo? Certo. O que mudou, doutor, com a reforma? Antes da reforma da Previdência, não existia uma idade mínima para a pessoa se aposentar. A pessoa, ela se aposentava, a mulher, se ela tivesse 30 anos de tempo de contribuição e o homem 35 anos. Ou seja, a mulher, quando ela já tinha trabalhado um bom tempo ali, ela conseguia se aposentar mais cedo, mais nova. Sim. Não tinha esse fator da idade mínima. Idade mínima, né? Isso. E aí, com a reforma, mudou. Quem já estava inserido no sistema, já tinha qualidade de segurado na época, né, antes da reforma, ela vai poder fazer parte daí. O que acontece? As pessoas falam que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não existe mais. Não é isso que ela não exista mais. A questão é que agora existem 4 regras de transição que vão ali complementar essa questão da contribuição. Foi isso que mudou. E essas 4 regras de contribuição, elas são, né, a regra de pontos, a idade mínima progressiva, o pedágio de 50% e o pedágio de 100%. Né? Lembrando que o pedágio de 50%, a pessoa ela vai ter que trabalhar ali mais 50%, né, depois da data da reforma, e para a pessoa também chegar, né, no pedágio de 100% não é tão simples também. Então, as principais mudanças foram essas. E também teve mudança na pensão por morte, que antigamente era vitalícia, agora não é mais. Então, agora tem, né, a porcentagem que dá para os filhos, que é menor, que o valor ele não é 100%, a depender do caso. Então, regras de transição, a doutora já falou que existem regras de transição, né, com essa questão da reforma previdenciária, né? Essa reforma previdenciária de 2019 foi a última reforma que teve? Às vezes tem algumas outras, assim, sabe? Mas essa aqui foi decreto, que mudou muito mesmo. Foi a mais pesada, né? Foi a que mudou tudo mesmo. Perfeito. Doutora, os impactos para quem já está no mercado de trabalho dessa reforma, quais são? Um dos impactos é a questão que a pessoa vai ter que trabalhar por mais tempo. Por mais tempo. E ela não vai ter o direito de se aposentar mais cedo. Né? No caso, quando a pessoa, antes da reforma, ela cumpria ali o requisito do tempo de contribuição, aí ela já poderia se aposentar. Existe alguém que já tem o direito adquirido? Sim. Tem pessoas com direito adquirido de aposentar pelo tempo de contribuição? Só que ela tem que lá na época, antes da reforma, ela já ter contribuído o que exigia. Isso. Ela tem que ter cumprido o requisito lá na época, antes da reforma, para ela ter o direito adquirido. Então fica aqui a dica, você que contribuiu, ou melhor, você que começou a trabalhar muito cedo e contribuindo desde muito cedo, talvez você tenha o direito adquirido e não saiba, procure um advogado previdenciarista. Certo? Verdade. Né? Fica a dica aí. Doutora, aposentadoria por idade. Hoje é 65 anos para homem? Isso. E para quanto para mulher? Para a mulher é 62 anos, ela tem que ter um tempo mínimo aí de contribuição de 15 anos. Perfeito. E o homem, 65 anos, né, que é a idade mínima, e ele tem que ter o tempo mínimo aí de contribuição de 20 anos. E no caso, a média do salário dele para tempos, para confirmação... Para o cálculo. Para o cálculo do benefício dele, vai ser tirado uma média de 60%. 60%. E vai subindo 2% a cada ano que ele exceder. Entendi. Daí, nesse caso... Então, assim, ele não começa com 100%, né, da média. Não. Então, é escalonado. Começa com 60% e vai acrescentando 2% ao ano. Ao ano, isso. Caramba, para conseguir 100%, quantos anos leva? A doutora já fez essa conta? Demora um tempinho. Tem que ter aí no mínimo uns... Porque seria 40 dividido por 2, né? Pra saber quantos anos dá total. A pessoa vai ter que ter no mínimo aí uns... Mais 20 anos 40... de vida depois de aposentado? Uns 40 anos de tempo de contribuição. Meu Deus. Não sei.
Aí a gente tá falando na regra por idade, né? Por idade, isso. É aqui onde está, na regra da aposentadoria por idade. Na regra só para deixar claro, porque senão as pessoas vão desanimar. Não. Mas pensar que não vão se aposentar nunca, vão querer só fazer investimento. Então, mas aqui na regra da por idade, a pessoa completou 65 anos. Tem 15 anos de contribuição. Não, perdão. Aqui está como 15 do homem, né? Isso, é 65 anos de idade. De idade. No caso, o homem. E o homem, 15 anos de contribuição do homem é igual à mulher ou é 20 anos? Não, do homem é 20 e da 20 mulher anos. 15, isso. Para quem se filiou depois da reforma. Perfeito, então 20 anos. Beleza. E aí a pessoa tem que ter 20 anos de contribuição. Isso em meses, porque a gente conta por contribuição, né? Quanto que dá? Deixa eu pegar meu celular aqui. Pera aí, gente. Eu não sou bom de conta. Calma aí, voltei. Vamos lá. 20 anos, meu Deus do céu, muito tempo. Vamos colocar 20 vezes 12. Doutor, eu tô achando que você gosta de cálculo. 240 contribuições. 240 contribuições e mais 65 anos de vida. Isso. Porque a pessoa vai ter que ter idade mínima. Sem idade mínima não... Aqui, propositoria por idade, que a gente tá falando, perfeito, gente. Por idade, né? Perfeito. E tem também a questão da aposentadoria por idade, que às vezes a pessoa ela já completou o requisito dela de já ter cumprido esse prazo aí dos 20 anos, porém ela não completou a idade. Ela tem a contribuição, mas não tem a idade. Isso. Nesse caso, ela não precisa continuar contribuindo. Ela pode parar de contribuir? Ela pode parar e aí contribuir, no caso, né, uma vez a cada semestre. Para ela continuar tendo a qualidade segurada. Exato. Porque se ela para de contribuir e não faz nenhum... Perde a qualidade segurada. Ela perde a qualidade segurado. E aí o que acontece? Ela não vai ter garantia de nenhum benefício. Sim. Por exemplo, a pessoa está hoje com 59 anos, é uma mulher. Ela vai se aposentar com 62. Então, falta 3 anos para ela se aposentar. Nesse período, se ela para de contribuir, ela vai perder a carência. Sim. E aí, o que vai acontecer? Se ela se acidenta, se machuca, fica doente, ela não vai ter direito de receber nenhum benefício. Exatamente. Então, assim, tem que ser estratégico. Exatamente. Para parar de contribuir, tem que fazer da forma correta. E aí, com o planejamento previdenciário, pode ser que esse tempo que falta dá para completar a idade, a doutora pode fazer um planejamento para ela contribuir no máximo no teto para aumentar o rendimento no final, talvez? Também. Né? Tá. Porque aí seria dentro do planejamento previdenciário. Porque o planejamento ele serve para isso, para ver se compensa para ele continuar contribuindo, a forma. Parar, né? Dá para ele parar, só que ele tem que tomar cuidado, no caso, para não perder a carência. Não perder a qualidade segurada. E aí, no caso, por exemplo, ele não está trabalhando mais. Tá. Então, ele pode contribuir como facultativo. O facultativo é assim, se ele tem carência, ele vai fazer uma contribuição que de 5, se entrar no caso lá do simplificado, baixa renda, ele vai fazer uma contribuição ali. De 5% do salário mínimo. De 5% sobre o valor do salário mínimo, que dá 76 e pouquinho. E com essa contribuição, ele já garante a carência dele. Para ele ter benefício. Então, ele faz uma contribuição a cada 6 meses. Sim, é um bom negócio. Isso, é um bom negócio. Porque se ele está contribuindo todos os meses, ele está perdendo dinheiro. Porque se ele tem interesse de se aposentar só por idade... E tem outra coisa, se a vida toda contribuiu sobre o salário mínimo, não adianta nos últimos, 1 ano, 2 anos, contribuir no teto. Não, primeiro que financeiramente vai ficar exatamente, vai ficar muito pesado e é uma média de todo o período. Isso. Então, se a vida toda foi contribuído em cima do salário mínimo, às vezes, assim, logicamente, pensando de forma lógica, não compensaria fazer as últimas contribuições no teto, que talvez a média não ultrapassaria o que compensa, né? Não, é interessante nesse caso para quem contribui com salário mínimo, pessoas assim que falta já que ainda tem um tempo aí para se aposentar. Sim, exato. Né? E aí faz um planejamento. É importante o planejamento, gente. Não esqueça, planejamento é importante. E eu vou fazer meu planejamento previdenciário, gente. Faça, doutor. Vou fazer. Eu tenho previdência privada da OAB, né? Ah, bacana. Mas assim, a gente considera como investimento a previdência da OAB. Porque você pode sacar depois de um tempo, então é um investimento.
não é previdência social. A pessoa que não é muito organizada, por qualquer motivo, pode ir lá e sacar, né, Sabe doutor? como que é, né? Tá É mentira, eu tô me organizando, gente. Doutora, então aí a gente tem a questão do contribuinte individual. Nós falamos bastante sobre contribuinte individual, né? Mas eu queria que a doutora deixasse aqui o conceito, né? O que é contribuinte individual? Fala pra gente um pouquinho e depois a gente vai passar para outros assuntos. Certo. O contribuinte individual, ele é obrigado a contribuir. E é como eu expliquei para você, doutor. Tem o autônomo e os profissionais liberais, né? Que somos nós, advogados. E tem a forma correta, né? Para ela contribuir. Por exemplo, quem contribui ali sobre o salário mínimo e de repente ela tem um rendimento aí bem mais que um salário mínimo, o certo seria ela contribuir sobre o valor que ela ofere, não sobre o salário mínimo. E assim, ela contribuindo sobre o valor do salário mínimo, quando ela se aposentar, ela vai receber o valor de um salário mínimo. Então, tem que pensar nisso, porque vai conseguir sobreviver com salário mínimo se hoje ela está trabalhando e está oferindo uma renda muito maior? Como que será isso lá na frente? Vida, né? O padrão de vida não pode, né, não pode diminuir. E nesse caso, né, o contribuinte individual, por exemplo, tem muitos pedreiros, eletricista, tem manicure, tem vários, assim, autônomos que não contribuem. Até mesmo a nossa classe, doutor. Tá. Advogado, que não contribui. Sim. Então, e não é uma escolha, né? No nosso caso, nós somos obrigatórios, somos obrigados a contribuir. Com certeza. E o que tem a diferença, né, no nosso caso, advogado, que a gente vai ter ali o advogado que ele é CPF, não tem o CNPJ, né? Então ele vai contribuir. A alíquota é bem maior. De 20%, né, sobre a renda que ele ofere ali no mês. E no caso, quando é CNPJ, né, vai ter aquela questão ali do prolabore, né? Então, e tem a questão também da porcentagem do patronal. No caso, quando é CNPJ, ele vai ter que pagar ali, né, uma alíquota de 11% do INSS, né, e mais os 20% de tributo. Tá. Né, quando é sociedade de advogado. A sociedade é aquela individual de advogado, no caso. Isso. Entendi. Então, a gente tem a forma correta também de contribuir. Só que se um advogado está iniciando, se ele quiser contribuir na alíquota de 11%, ele pode, só que ele só vai ter direito de se aposentar na aposentadoria por idade. Por idade. Isso. É como se fosse o meio da vida. Isso. Praticamente. É isso. Doutora, como que funciona a contribuição na questão da contribuinte individual? A doutora já falou. A questão dos 20%, né, dos 11%, a doutora acabou de falar. Benefícios, doutora. Benefícios do contribuinte individual tem direito. Quais são os benefícios que ele tem direito? Ele vai ter direito ali auxílio maternidade, auxílio reclusão, aposentadoria, vai ter os... Auxílio doença, salário maternidade, pensão por morte, auxílio reclusão. Isso. Entendi. Ele vai ter direito a todos os benefícios. Perfeito. Só que aí, lembrando, ele tem que estar contribuindo, né? Porque se não tiver a carência, não vai... E para ter todos os benefícios, o importante é contribuir com 20%. Aí a pergunta olha só, não sendo a aposentadoria por idade ou por invalidez, não sendo auxílio doença, salário maternidade, pensão por morte, auxílio reclusão, quais são os outros benefícios que a pessoa tem fazendo o pagamento de 20%? Fora esses que a doutora colocou, como, por exemplo, pagando 11%, né? Esse auxílio doença é quem recebe, quem faz o recolhimento de 11%, é isso? Isso. E quem faz o recolhimento por 20%? O que ele tem mais do que o cara que faz o pagamento de 11%? O que acontece é que quem paga sobre o 20%, ele pode fazer jus às regras por tempo de contribuição. E ele pode, de repente, não ficar à mercê da idade. Entendi. De se aposentar por idade. Esse é o benefício. O maior benefício, então, olha, eu tenho tempo de contribuição e eu posso fazer o requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição, no caso. Isso. Tá. Porque, às vezes, ele falta pouco de tempo de contribuição para ele se aposentar. E do 11%... E ele não completou ainda a idade. Tá. E o de 11% ele tem que ter, obrigatoriamente, a idade...
e contribuição. Isso, exato. Porque ele não consegue fazer o pedido de aposentadoria só tendo a contribuição. Ele tem que ter a idade e a contribuição. E os 20% ele pode pedir sem ter a idade, né? Vai ser proporcional, às vezes não compensa, mas ele tendo a contribuição mínima, ele pode requerer aposentadoria. Esse é o benefício. Esse é o benefício, é o maior. Exatamente. Né? Porque é muito tempo, né? A diferença um do outro. Legal. Isso. Nós já falamos sobre o facultativo, que são os estudantes, as donas de casa, pessoas empregadas. Esse facultativo, ele começa a contribuir com 5% se ele tiver no CAD único. Isso, se for de baixa renda. De baixa renda. No plano simplificado. Que a gente fala. Isso. Se ele tiver, não tiver lá no CAD único, não for família de baixa renda, ele pode contribuir com 11 até 20. Isso. Mas é aquela velha história, é 11 ou 20, não é 15, não é 16, não. É 11 ou 20. Isso. Tá, perfeito. Ótimo. Doutora, uma pergunta técnica. A pessoa quer fazer a contribuição como facultativo. Certo. Onde ele entra para pegar essa guia? Porque eu lembro que antigamente a gente ia até a papelaria e comprava aquele carnê para fazer o recolhimento como facultativo ou como individual e fazia o preenchimento à mão, lembra? E até laranjinha, isso, né? A guia GPS, né? Isso, a guia GPS. Ainda existe aquele lá que faz o pagamento na lotérica? Onde que faz? Isso. E se a pessoa quiser tirar na internet, é possível também? É possível. Daí ela tem que ter o cadastro lá pelo Gov. Tem muitas pessoas que têm o aplicativo. Tá. Ou aí entra pelo site da Receita Federal. E lá mesmo ela emite a guia. Daí ela tem que pôr o código certinho para não recolher o código errado. Se você recolhe errado, o investimento não vai dar certo. Quem paga mal paga 2 vezes. Exatamente. É um princípio de direito, gente. Quem paga mal paga 2 vezes, pelo amor de Deus. Procura um advogado previdenciarista, hein? Acho que é a 3ª ou 4ª vez que eu tô falando. Olha, fica a dica. Vamos lá. Olha, o contribuinte facultativo não tem emprego formal, por isso que é fundamental manter as contribuições. Quem não exerce nenhuma atividade. Nenhuma atividade. É o cara que quer pagar porque quer fazer parte da Previdência Social, que está assegurado. Isso, ele quer ter uma garantia ali no futuro. Legal. Por exemplo, um menor estudante, ele tem 16 anos. Ele pensar no futuro é muito bacana. É legal, né? É legal. É legal porque ele já... E é um valor assim baixo. E vai ter não um tempo, assim... já vai começar a contar o tempo de contribuição desde muito jovem, né? E qual é a idade mínima para começar a contribuir? Boa colocada, hein? 16 anos. 16 anos. Menos de 16 anos não dá para contribuir. Não, 16 anos. Tá. Viaja na maionese, doutora. Relaxa. Doutora, diferença entre contribuinte individual e contribuinte facultativo? A diferença é como eu já havia abordado, doutor. Sim. O contribuinte individual, ele é obrigado a contribuir, ele exerce uma atividade e ele tem as alíquotas certinhas para ele contribuir. Perfeito. E o facultativo fica de escolha dele, de querer contribuir ou não. Perfeito. Lembrando sempre que fica aquela questão. Tá no CAD único, é de baixa renda? 5%. Não tá, é 11 ou 20 sobre o salário mínimo. Isso. Perfeito? Exato. Ótimo, então não esqueçamos. Doutora, carência. O que é carência? Carência no INSS. Carência é os meses que você precisa ter para ter a qualidade de segurado, para receber os benefícios que é de direito pelo INSS. Quanto tempo? As carências têm que ser, já é aquilo que eu te falei, né? Que depende muito do caso. Tá. Por exemplo, para receber um auxílio maternidade, ela precisa ter ali no mínimo 10 meses de contribuição. Para ela poder engravidar, ela tem que já ter contribuído esses 10 meses. Tá? Agora, diferente de se ela for CLT. Tá. Se ela for empregada, a partir do momento que ela entrou no trabalho, ela não precisa cumprir essa carência. Sim. É igual o benefício por morte, né? A pessoa entrou na firma hoje, registrou, no dia seguinte morreu no acidente, não tem carência. Recebe isso. E se ele ficasse, né, incapaz para o trabalho, ele ia receber o benefício dele. Perfeito. Né? Aí não tem carência porque... o auxílio acidente dele. Sim. Exato. Porque é um outro tipo de
Sim. de segurado, porque daí, no caso, ele é CLT. É uma relação de trabalho. Isso, trabalhista. é uma relação trabalhista. Legal, doutora. E então, assim, resumidamente, para que serve então a carência? Para ter acesso aos benefícios? Isso, para você ter a qualidade de segurado ali. Tá. Né, no momento. E quando a gente fala de qualidade de segurado, é para pedir esses benefícios e para aposentadoria também. Também. Isso. Perfeito. Então tá. Exemplos de carência: aposentadoria por idade, requer 180 meses, que são 180 contribuições. Isso. Né? O que mais que a doutora colocou aqui? Auxílio doença, exige-se uma carência de 12 meses de contribuição, em geral, quem não é CLT. Isso. Sendo seletista, a gente já sabe que é praticamente automático, não tem a questão da carência. Isso. Né? Salário e maternidade, a doutora acabou de falar, 10 meses de contribuição, se você é contribuinte individual ou facultativo, e há necessidade de 10 meses. CLT de forma automática. Isso. Né? E pensão por morte é a mesma coisa. Agora, a pensão por morte depende do benefício que o falecido tinha, mas geralmente exige carência. Isso. Legal, perfeito. Mais alguma observação, doutora, quer colocar nessa questão? Não, acho que não. Perfeito. Tá, recolhimento do MEI, a gente falou bastante sobre esse recolhimento do MEI, né? Falamos sobre recolhimento via DAS, né? Isso, é a guia, é o tipo da Sim, guia que tipo recolhe. da guia é o DAS. Isso. E o recolhimento é 5% sobre o salário mínimo, né? Isso, que é obrigatório. É obrigatório. Só que entra aquela questão que eu comentei com você que pode complementar. Naquela guia do MEI que paga, não é só o INSS que está lá, né? Tá o Simples Nacional também, não é? Isso, É por isso que o valor é um pouquinho mais elevado do que só a porcentagem sobre o salário mínimo, é isso? Isso. Perfeito, doutora. A gente está bem adiantado aqui em nossas conversas, hein? A gente já falou de tudo praticamente. A questão como pagar o MEI. O MEI pode ser pago através de quais os meios que pode ser feito o pagamento do MEI, doutora? É da mesma forma que mesma coisa. Os outros contribuintes, Perfeito. A única diferença é que quem é CLT mesmo, né, não precisa ir atrás das contribuições. O empregador já faz tudo isso, né? Isso. Tá, perfeito. E agora eu quero entrar na questão das nossas notícias recentes. Doutora, o que a senhora vê a questão do rombo do INSS? Como que você enxerga isso? Porque a gente vê que realmente já me procuraram no escritório pessoas com descontos indevidos de sindicato, isso e aquilo, né? Eu tive muitos casos dentro do meu escritório sobre empréstimo consignado fraudulento. Teve uma época que estava um fervo, muito empréstimo consignado, e agora eles fazem empréstimo consignado eletrônico, tira foto, isso e aquilo. Mas teve uma época aqui no meu escritório que pessoas chegavam no meu escritório com um contrato assinado, e a pessoa pegava um contrato de empréstimo consignado e jogava no quintal da pessoa, do aposentado. E ele trazia aqui para o meu escritório e falava: olha, doutor, entregaram lá na minha casa. O que é isso? Não sei, doutor, dá uma olhada para mim. Aí pegava lá o extrato do INSS, estava lá, o empréstimo consignado. Aí você olhava, tinha assinatura, tudo. É tua assinatura? Não é. Aí entrava com ação declaratória, né? Isso, daquilo. Era muito, muito. E aí agora vem essa bomba na imprensa que todo mundo fala disso, né? Falou de previdenciário, o INSS. E como que vai ficar? Quem teve esses descontos irregulares? Como que a doutora está sabendo? Como que está essa questão? Fala pra gente. Então, tem algumas ações assim, né? Semana passada, protocolei várias, né? E aí a gente protocola na Justiça Federal e pede uma indenização. Tá. E a devolução em dobro dos valores. Ah, pede em dobro? E dano moral, sim. Sério? Pede em dobro? E essa ação é contra quem? Contra o sindicato? Contra o próprio INSS. Contra o INSS. Isso. Então o INSS está sendo responsabilizado pelos descontos indevidos. Isso. As ações que eu propus agora há pouco tempo estão na fase, né, inicial, ainda não teve nenhum despacho, nenhuma decisão,
Mas a gente... A senhora não coloca ele de consórcio passivo. A senhora só coloca só o INSS, não coloca o sindicato, no caso. Não, nesse caso... Só o INSS eu mesmo. propus as ações contra o INSS. Tá. E aí tem muitas também que tem banco, Tá. né? Que é o banco que está fazendo isso, porque é comum também, né, doutor? Tem várias ações assim, muito. Porque eles começam a fazer os descontos indevidos e a pessoa não percebe. Não sabe. Então tem muitas ações contra banco também. Eu tava fazendo uma reflexão esses dias tomando um café, que é o momento que eu mais fico refletindo, tomando café. Certo, vou tomar o meu agora. Fique à vontade. Eu faço reflexão quando tô tomando café e quando tô lavando louça, né? Adoro. Quando tô lavando louça, eu fico pensando na vida. E eu tava pensando, né? Imagina a quantidade de idosos que recebem algum tipo de benefício ou até mesmo aposentadoria e tem esses descontos de R$18, R$30 e 70 reais. E aí a pessoa percebe depois de um ano. Então vamos pensar assim, 12 descontos indevidos. E aí a pessoa procura um advogado. O advogado olha para aquilo assim, faz a somatória total, mesmo em dobro. Não compensa você o pensionista contratar um advogado. Às vezes não compensa. Porque sai mais caro os honorários do que o próprio crédito, entendeu? Entendi. E uma questão de estratégia, doutor. Eu vejo assim, porque se você pedir uma indenização... Mas será que tá saindo as indenizações por dano moral? Estão dando? Então. Porque assim, eu faço de tudo para não pedir dano moral. Porque, cara... É muito complexo, né? Não é questão de complexo, é questão de, assim, 18 anos de profissão que eu tenho, o sucesso de conseguir dano moral tá na casa dos 60%. Então, assim, se eu falar pro meu cliente, olha, é certeza que você vai conseguir dano moral, não existe. A gente nunca pode falar isso também, né? Não existe. A gente tem que 50%. tentar. Isso. Mas é aquela velha história, você vai propor uma ação, você vai trabalhar com aquela ação, e normalmente quem é aposentado não tem condições de pagar os honorários à vista para você. E às vezes você tem aquela questão, olha, eu faço por risco, 30% do êxito da causa. Aí 30%, né? De R$2.000, você trabalhou 2, 3 anos no processo para receber menos de R$1.000. A pergunta é, compensa? Eu não pego. Entendeu? E eu não vou trabalhar 1 ano e meio, 2 anos para ganhar R$500. Né? Com todo respeito. Sim, tá certo. Com todo respeito. Respeito quem pegue. Mas assim, eu não pego. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer, trazendo uma reflexão com isso? É você colocar uma barreira para que o aposentado deixe para lá o direito dele, porque às vezes não compensa ele procurar um advogado. Às vezes vai procurar um advogado que não vai querer, vai procurar outro que não vai querer pegar, aí ele vai ter que rodar para bastante advogado até achar um que queira fazer. Às vezes o cara, no meio do caminho, quer saber de uma coisa? Deixa quieto. Foi R$1.000? Não é nada. Aí você pega milhões de pessoas... que teve aí um prejuízo, pessoas que já faleceram, pessoas que já faleceram. Pode ser trabalhoso, mas vale a pena por esse escândalo todo, né? Por essa falta de respeito, né? Sim. Malandragem, digamos. Exatamente. Então, aí eu pego ações assim. Você pega. Por questão de honra. Vamos trabalhar. A minha honra tá difícil. E o que eu acho que é sacanagem é que é o seguinte: a OAB, Defensoria Pública, ela vai indicar advogado criminal, vai indicar advogado civil, mas para esses aposentados que tiveram um rombo, né, que tiveram aí um roubo, né, melhor dizendo, no benefício, a OAB não vai dar advogado para eles. Não dá. Tem que ser particular. Tem que ser particular. Já que é para falar sobre a honra de ser advogado, de lutar pelos direitos, cadê a nossa OAB? Não é? Cadê a Defensoria Pública? Cadê a Defensoria Pública para lutar, para conseguir buscar os direitos desses aposentados? Bem, aí fica a minha indagação aqui, né? A OAB das subseções, da seccional, da federal, cadê a OAB? Mas aí
o buraco é mais embaixo. Vamos Verdade. falar não é verdade? Doutora, quer deixar a tua conclusão da nossa conversa, deixar um recado para quem vai nos assistir? Fique à vontade para falar para o teu público que está aqui te assistindo. E, assim, eu queria desde já agradecer da doutora ter aceitado esse convite de vir gravar com a gente. É um bate-papo com coisas técnicas, né, com matéria técnica, que traz muita informação. Acho que é muito legal isso, de tirar a dúvida, né? E às vezes eu gosto de colocar uma polêmica no meio, mas, gente, é de boa, é tranquilo. Eu agradeço muito por ter vindo. Né? Eu que agradeço, doutor. É um prazer, doutora. Prazer é todo meu, de ser aquela mera estagiária. Lá nunca foi mera estagiária, anos atrás, e hoje estar aqui na sua presença, no seu estúdio, Obrigado, é uma honra muito grande para mim. Uma honra toda minha. Agora Obrigada, deixa um recado pro pessoal, doutora, que vai te assistir. Certo. Então, pessoal, faça um planejamento previdenciário, pense no futuro, não deixe para depois, porque vejo muito no dia a dia, na minha profissão, as pessoas que às vezes perdem, né, o companheiro, tem filhos, e aí o companheiro não contribuía, e muitas vezes ele era obrigado a contribuir, ou não, ou estava desempregado. E é assim, é uma alíquota muito baixinha, vale a pena para você garantir os seus benefícios, para você que contribui também, seja empresário, seja contribuinte facultativo, ou, né, no caso, para você que não contribui, quer contribuir, contribua, faça um planejamento previdenciário para saber a forma correta de contribuir, para garantir o seu futuro. E para garantir também benefícios que a Previdência dá. Porque, de certa forma, a Previdência ela é como um seguro para você, para sua vida, e ela vai te trazer uma segurança. E você pensar no futuro, para quem já contribui, é bom você saber o valor da sua renda, se você vai se aposentar com salário mínimo ou não, se você pense se vai valer a pena você se aposentar com um salário mínimo, se você vai conseguir sobreviver com salário mínimo, ou se você vai se aposentar e vai ter que continuar trabalhando. Então, faça um investimento, verifique se vale a pena para você contribuir, e no planejamento previdenciário você vai tirar todas essas dúvidas, vai poder complementar se for vantajoso para você. No planejamento previdenciário é entregue qual a melhor regra para você se aposentar, qual vai ser a idade, qual o valor do seu benefício, e assim você vai ter uma segurança e no seu futuro, é isso, pense no seu futuro. Então, e só para complementar as palavras da doutora, gente, o advogado não é custo, é investimento. Pense que fazer um planejamento previdenciário com um advogado não é custo, é investimento. Saber aonde você vai colocar e como colocar o teu dinheiro para te render no futuro não é custo, é investimento. Certo, doutora? Certo. Doutora, eu quero que a senhora deixe aqui para a gente alguma rede social, alguma forma que as pessoas possam entrar em contato com a senhora permitir, né? Para que as pessoas tenham um meio de conversar com a senhora, se houver, sei lá, talvez alguma dúvida que surja, ou que queira, por exemplo, agendar com a senhora um planejamento previdenciário, certo? Então, assim, quero que, se possível, deixar aqui também as tuas redes sociais. Pode ser? Pode. Então tá jóia. É o @Gislaine Souza Advocacia no Instagram. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Olha, você que ficou aqui até o momento assistindo esse podcast, você vai assistir pelo YouTube, né? Ou aqueles cortes que nós temos no Instagram, que sai diariamente. Então eu quero convidar você a curtir o nosso canal no YouTube, dar aquele like, se inscreva para receber as notificações de novos episódios e nos siga lá no Instagram, que é o @estúdio.atibaiajardim, ok? E, no mais, eu quero convidar todos os colegas, os advogados da nossa região aqui, a nossa região Bragantina, né, que queira fazer parte desse nosso projeto, que é o projeto do podcast Jus Esperneandi. Todos os advogados já estão convidados, entre em contato comigo para a gente gravar aqui um episódio do nosso podcast. E você que queira fazer uma locação do nosso estúdio para gravar o teu próprio podcast, o estúdio está a toda disposição para vocês
fazerem a locação para a gravação do teu podcast. Lembrando que advogados têm desconto na locação do nosso estúdio. Perfeito? Então entre em contato conosco, estamos à inteira disposição e até a próxima. Um grande abraço.